Vamos lá, abra a tua Bíblia então, Mateus 28. Mateus 28. Esse relógio podia parar um pouquinho, né? Mas tá bom. 28, verso 1. No findar do sábado, ao despontar o primeiro dia da semana, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, na verdade são 3 mulheres, elas vieram ver, todos digam, o sepulcro. Elas foram fazer o que lá? O que as Marias foram fazer lá? Ver o sepulcro. Verso 2, e eis que houve um grande, todos digam, terremoto. Houve um grande? Por quê? Porque um anjo do Senhor desceu do céu, aleluia. Que haja terremotos aqui nesta manhã. O anjo desceu e veio um terremoto. E chegando, e desceu do céu, e tendo chegado, removeu a pedra da porta que estava sentado, e ficou sentado sobre ela. O seu aspecto era como o de um, todos digam, relâmpago. E a sua veste branca como a? Interessante, quando está chovendo, o céu fica bem escurão assim. Primeiro vem o clarão. E depois vem o pum. Não é assim? Primeiro vem o clarão, porque a luz é mais rápida do que o som. Porque quando você ouvir aquele barulho, fica tranquilo, o raio não te pegou. Porque se tivesse pego, já tinha te pego antes. Porque ele vem primeiro e depois vem o barulho. Então fica em paz. Esse anjo, o aspecto dele era como um relâmpago. Eu queria ver esse anjo. Como que Mateus definiu? O aspecto dele como um relâmpago. Como é que é um relâmpago? Será que ele era o The Flash? Mas o fato é, quando o relâmpago vem, logo em seguida vem o terremoto, vem um tremor. Esse dia deu uma chuva bastante intensa em Ribeirão, e a gente estava lá na sacada do prédio, e de repente, irmãos, é assim, ó, parece que quando dá aquele barulhão, irmã Edita, parece que a terra dá uma chacoalhada mesmo. Esse anjo fez a mesma coisa, quando ele desceu, deu um terremoto, coisa tremenda, né? E de medo, tremeram os guardas e ficaram como mortos. E respondendo o anjo, disse às mulheres, receba aí mulher, põe a mão no coração, toda mulher, você vai gostar disso. Não temais. Olha o que o anjo vai dizer para a mulherada. Pois eu sei que buscais. Olha só, meu irmão. Deus sabe o que você veio buscar. E ele diz, vocês vieram buscar Jesus, não é isso? Sim. Eu tenho uma notícia. O que foi? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. E vejam, o lugar está vazio. E todos digam glória a Deus. Todos digam aleluia. Todos aplaudam a Jesus. A mensagem é para todo mundo, amém ou não amém? Olha para alguém e diga assim, é para todo mundo. Se você não entender, o problema é seu. Mas é para todo mundo. Só que eu vou pegar a experiência, Débora, das mulheres. Porque essas mulheres aqui, elas tiveram 5 experiências que eu gostaria que você tivesse aqui hoje. Quem quer ter 5 experiências aqui hoje? Diga, eu quero. Da batera. 5 experiências. E aí? Está dentro? Quer receber? Jean, 5 experiências.
Vamos entrar nessa? Vamos sim? E aí, Deus? 5 coisas. Vamos aprender rapidinho. Vamos lá. No domingo da ressurreição, segundo Mateus relata aqui, então, 3 mulheres. Ele fala 2, mas é 3. Ele quis destacar. E essas mulheres foram as últimas mulheres. Olha só que coisa interessante. Mulher é mais fiel do que homem. Mulher é mais fiel do que homem. Os homens sempre estão dando uma escorregada, né? Porque as mulheres foram as últimas a saírem lá da cruz, foram as últimas que presenciaram tudo aquilo, e foram as primeiras que chegaram lá. E a experiência delas nos traz hoje uma grande lição. A primeira está no verso 1. E o verso 1 diz que elas, ao despontar o sábado, ou seja, ao findar o sábado para eles, ele termina no pôr do sol. Terminou, já tinha terminado, tal, já começou, ia começar o primeiro dia da semana. E lá bem cedinho, ainda estava escuro. Marcos diz que estava escuro, Lucas também, estava meio escuro ainda. Era madrugada. Lá foram elas, em direção ao sepulcro. Porque elas tinham, todos digam comigo, um desejo. A primeira coisa a primeira experiência que elas tiveram todos digam, desejo. Elas tiveram um, quem está desejoso em alguma coisa aqui hoje? Quem tem desejos aqui hoje? E se eu te falar para você que Deus vai atender o seu desejo? E se eu disser que Deus vai responder a tua pergunta hoje? Porque a palavra desejo no original, ela significa pergunta, pedido. Significa isso. She'elah. Significa um desejo, uma pergunta, um pedido. Em nome de Jesus. Assim como aquelas mulheres tiveram um desejo, e o desejo foi atendido, eu declaro em nome de Jesus, nesse momento, nesse dia de batismo e ceia, nesta manhã de domingo, aonde nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, Deus pode atender ao seu desejo aqui hoje. Ou responder aquela pergunta que você não tinha resposta. Elas tinham um desejo. O desejo era ir até o sepulcro. O salmista escreve com tanta elegância: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Tem alguém que se atreve aqui a me ajudar? O que significa deleitar? O que é deleitar? Vai, para de fala alto aí. Descansar? Primeiro lugar, isso é um verbo. Segundo lugar, está no imperativo. É uma ordem. Terceiro lugar, está na voz reflexiva. Quarto lugar, essa palavra significa ser habituado a mimo. Você não está entendendo, né? Quem está comigo aí? Ser habituado ao mimo do Senhor. Se alegre nos carinhos, no mimo do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus vai te dar um mimo aqui hoje. Se
se alegra com esses mimos de Deus, meu irmão. Se alegre com esse mimo de Deus, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. É isso que Deus está dizendo. As mulheres foram até o sepulcro porque tinham um desejo, e o desejo foi atendido, e a palavra de Deus está dizendo hoje: deleita-te também no Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Aquelas mulheres elas foram mimadas por Jesus, irmã Edna. Jesus dava mimo para elas todos os dias. Você imagina andar com Jesus? Tem gente que te mima, né? Cadê a irmã Lourdes? Irmã Lourdes, ela me deu um mimo desse tamanho. Um pudim de leite ninho com leite condensado. Mimou. Eu vou acostumar também. Imagine andar com Jesus. Essas mulheres foram mimadas. Juscelio, tinha mimo todo dia. Só de Jesus acordar e olhar para aquelas mulheres já era um mimo tremendo. Deleita-te no Senhor. Se alegra com esses mimos dele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai atender o desejo do teu coração. Vamos lá. Olha o verso 5. Olha uma outra experiência que essas mulheres tiveram. E respondendo, o anjo disse às mulheres: não temais. A primeira experiência foi um desejo atendido. A primeira foi o desejo atendido. A segunda experiência foi um temor. Você imagine, essas mulheres eram mimadas por Jesus, recebia mimo dele. De repente o mimador, aquele que me abençoava, eu me deleitava tanto nele, ele morre. E agora de manhã eu quero lá ver, eu não aguento mais, eu estou ansiosa, eu estou ansioso. Essas mulheres dizendo, estou ansiosa, vamos, ó. Não, nem essas mulheres duvido que dormiu. Eu duvido que essas mulheres dormiram. O que vocês acham? E a irmã, você acha que dormiu? Dá para dormir naquela vigília aqui? Não tem jeito, né? Quem veio foi, sabe o que eu estou falando. Não tinha como dormir. Essas mulheres falaram, sabe uma coisa? Não vamos dormir mesmo, vamos para lá agora. E foram. Chegando lá, o temor bateu. Por que o temor bateu? Porque o sepulcro estava aberto. O que está te causando medo? O que está te causando temor? Deus está dizendo para você hoje, tem uma experiência com Ele nessa manhã. Ele vai dizer para você, não tenhas medo. Olha que experiência linda, não tenhas medo. Tirá, não tenha medo. Aliás, a Bíblia, se você abrir todo dia, os 365 dias do ano, e se for um ano bissexto, os 366 dias do ano, se for na contagem lunar, os 350 dias do ano, você vai abrir a Bíblia e você vai ouvir em frases garrafais, Deus dizendo para você, não temas. E para completar, para você não ter medo, ele ainda vai dizer assim, pastor Luiz, eu sei o que você veio buscar. Eu sei o que você veio fazer aqui hoje. Ai, que coisa gostosa. Deus sabe, ei, você na live, não tenha medo, Deus sabe o que você veio buscar. Ele sabe do que você está precisando. E por saber o que você está precisando, Ele vai te dar uma terceira experiência. Ele vai dizer para você no verso 6. Olha que coisa linda. Eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Olha o verso 6. Ele não está aqui. Ressuscitou e está vivo.
Ou seja, aquilo que você estava comendo, aquilo que você perdeu, aquilo que você achou que tinha estragado, não ia ter mais volta. Deus está dizendo: olha, não tenhas medo. O que vocês vieram buscar é Jesus. Ele não está morto, Ele está vivo. Que consolação é essa? Receba o abraço do Consolador. Seja consolado aqui hoje. Abraão passou por uma experiência, várias. Ali no capítulo 15, de repente, diz assim, ó: e depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo, em visão: Abraão, não temas. Dá uma olhadinha para alguém e diga assim, ó: e depois dessas coisas. Põe a mão no ombro de alguém, para ele olhar para o teu olho. Porque esse negócio de falar e não olhar, não resolve não, hein? Tem que olhar assim, ó: e depois dessas coisas. Um filho nunca vai te obedecer se você não olhar para o olho dele. Se você falar para ele: menino, faz isso, ele não te olhou, ele não vai te obedecer. Aprenda isso. Tem que olhar. E depois dessas coisas, que coisas? Sei lá, coisa ruim. Depois da mentira do Egito, e depois do sequestro do seu sobrinho Ló, depois dessas coisas tão ruins, veio a palavra do Senhor em visão dizendo: Abraão, não temas. Que consolo, né? Que consolo lindo de Deus. Abraão, não tenhas medo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa vai ser grandíssima. Deus, Ele é pródigo. Ele não só consola, como Ele... Olha o consolo aí, ó. Olha o consolo aí. Olha o consolo aí, olha o consolo aí. Olha o Consolador, olha, sinta o Consolador dizendo essas palavras para mim, para você hoje. Ei, não tenha medo, eu sei o que você veio buscar, eu sei qual é o teu desejo. Olha, aquilo que você veio buscar não está morto, não está caído, não está estragado. Pelo contrário, Ele está de pé, ressuscitou e está vivo. Que experiência. Aí depois no verso 7, o anjo fala assim, ó: ide, depressa, e dizei aos seus discípulos, que Ele ressuscitou dos mortos. É outra experiência. Primeiro eu tenho um desejo, Ele atende. Depois Ele diz para mim: não tem medo. Depois Ele vai me consolar dizendo: eu sei o que você veio buscar, e olha, o que você veio buscar não está estragado, pelo contrário, está mais vivo do que nunca. E agora Ele vai me dar uma experiência tremenda. Vai, divulga isso. Não fique com a sua boca fechada. O que vocês viram é algo tremendo. Não dá para guardar para vocês mesmos. Ide imediatamente e dizei aos seus discípulos que Ele ressuscitou. Notícia ruim vai de avião a jato. Notícia boa vai de pé, né? Diga aqui não. Diga, aqui não. Diga, eu quero ser um pregador, um proclamador de coisas boas. Você quer levar a boa notícia? Então faz igual aquela ave que sai da arca, e quando ela volta trazendo no seu bico um ramo, um broto de oliveira novo. O que significa isso? Boas notícias. E quais são? As águas desceram e a terra já está aparecendo.
A boa notícia: Jesus não está morto, ressuscitou, está vivo. E aquele que crer vai receber essa grande bênção em nome de Jesus. Mas Deus, Ele é muito bom. Diga, Jesus é bom. Ele é bom demais. Olha a penúltima experiência que essas mulheres tiveram. Na verdade, não é a penúltima, elas tiveram mais, mas eu vou terminar com a última, para a gente ganhar mais tempo. Olha só, verso 9. E indo elas anunciar aos seus discípulos, o que aconteceu? Quando elas foram anunciar, quando você vai pregar, quando você quebra o silêncio, quando você deixa esse anonimato, quando você vai fazer a obra, você vai ter uma surpresa. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai aparecer. Olha só. E indo elas anunciá-lo a seus discípulos, eis que Jesus lhe veio ao encontro. Desejo cumprido, não tenha medo, eu sei o que você veio buscar, te consola, te comissiona, e nessa comissão ele te surpreende. Ele diz assim: eu estou aqui. Quem pode ficar de pé e os obreiros se preparem aqui, por favor. Eu vou pregando ainda, não parei. Continue comigo. Jesus aparece, encontra essas mulheres e diz para elas o quê? O que ele diz para elas? O que ele diz para essas mulheres? Shalom, Shalom Lechem. Olhem para mim mais um pouquinho. Obreiros, olhem para mim também. Só mais um pouquinho. Enquanto isso, o obreiro vai limpando a mão, mas vocês vão virando. Em algum momento antes da ressurreição, vocês leram algum relato de Jesus saudando alguém dessa forma? Pastor Juninho de Cravinhos, é a primeira vez que acontece. Ele encontra as mulheres e diz para ela, Shalom Lechem. Depois ele vai lá e encontra os 11, ele diz a mesma coisa, Shalom Alechem. Para elas ele diz, paz seja com vocês. Para os 11, paz seja convosco. A mesma coisa. Por que ele disse isso? Porque a palavra Shalom, a raiz dela, Shim, Lamed Mem, ela também significa pago. Eu paguei a conta. Agora tenha paz. Quando você está devendo alguma coisa, você não tem paz. Sim ou não? Quando você está devendo, você não fica em paz. Mas quando paga a conta, aí fica em paz, não fica, pastor? Deus é contigo. Deus pagou a tua conta. E por isso ele diz, Shalom Lechem. Paz seja com você. Só pode dizer Shalom. Só pode receber a Shalom quem entende que a dívida foi paga. Agora, vocês não estão mais em débito. Jesus pagou a nossa dívida, cancelou a nossa duplicata. Agora você está, olha, quite com o céu. Paulo disse isso. E sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Aleluia. Quem pode levantar as mãos? 10 segundos dando glória a Deus. E os obreiros se preparando aí, por favor. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Ramai, canturianda lamanaia. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus.
que nos deu vida e nos manteve para esse grande momento de hoje. Nesse domingo pela manhã, isso é uma demonstração. O domingo pela manhã é uma demonstração de que a Páscoa não termina na sexta-feira, não termina em morte. A morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. A semana não termina na sexta-feira da paixão. Ela termina no primeiro dia, porque Jesus ressuscitou.